E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. O podcast que te coloca por dentro das I rapidinho. Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar no assunto. Que desafia as visões tradicionais da área. As teorias coloniais. Quem tá comigo nessa jornada são Pedro e a Gabi. Opa! Presente. Preparados para desconstruir tudo. A gente vai entender como é que o colonialismo, Mesmo depois de tanto tempo. ainda molda o mundo. As relações de poder. Que é até a forma como a gente entende as coisas. É isso aí? A gente já bateu um papo sobre as teorias pós-coloniais em outro episódio. E as teorias decoloniais têm tudo a ver com essa discussão. É verdade. A diferença é que elas vão além. Mostrando como essa herança colonial não é só coisa do passado. Mas algo que a gente ainda vive no dia a dia. Exatamente. Essa é a grande sacada. Não é só olhar para trás. Mas entender como o passado molda o presente, E aí entram as teorias decoloniais. que nos ajudam a questionar as estruturas de poder. Que a gente muitas vezes nem percebe que estão ali. Mas antes da gente ir a fundo, Explicam uma coisa. o que são de fato as teorias decoloniais? Pense nelas como um conjunto de ideias que criticam Como o colonialismo ainda está presente. no sistema internacional. E a gente já adianta. Elas não são a mesma coisa que as teorias pós-coloniais. Elas colocam um holofote ainda maior no legado do colonialismo. E na importância de ouvir as vozes do Sul Global. Certo. Elas meio que jogam na nossa cara. Como as relações entre países ricos e pobres. Ainda refletem as estruturas coloniais. Mesmo depois do fim do colonialismo formal. Tipo, quem manda no mundo e quem obedece. Quem lucra e quem se ferra. Entendi? É como se a gente tivesse usando lentes diferentes para enxergar o mundo. E aí a gente começa a questionar coisas. E a gente sempre achou que eram normais. E por falar em lentes, Vocês trouxeram os nomes importantes para a gente entender melhor essa perspectiva. com certeza. É. A gente tem que falar do Aníbal Quijano, por exemplo. Ele criou o conceito de colonialidade do poder. Que basicamente explica como essa dominação colonial continua rolando. Só que de formas mais sutis. É tipo, a gente não vê mais colônias no mapa. Mas as relações de poder Principalmente na economia. e na produção de conhecimento. Continuam beneficiando os países que foram colonizadores. E prejudicando os que foram colonizados. Faz todo sentido. E o Walter Mignolo. Yeah. Eu li algumas coisas dele nos materiais que eu separei. O Mignolo vai além da colonialidade do poder e propõe a descolonização do conhecimento. Interessante. Ele defende que a gente precisa se libertar das amarras do pensamento eurocêntrico, sabe? Tipo, para de achar que a Europa é o centro do universo. Ah, E abrir espaço para outras formas de pensar e entender o mundo. é. Imagina só. O quê? A gente aprende história, política, economia Tudo com base numa visão europeia do mundo. e as experiências e os saberes do Sul Global É verdade. ficam de escanteio como se não fossem importantes. Caramba, gente. Isso faz a gente repensar tudo que a gente aprendeu, né? Mas e na prática, como a gente identifica essa colonialidade do poder no dia a dia? A gente pode ver isso na exploração de recursos naturais na África e na América Latina. Muitos países, mesmo depois de conquistarem a independência política, continuam dependentes economicamente. É. Eles exportam matéria-prima barata, E importam produtos industrializados caros. perpetuando um ciclo de pobreza. Dependência. É como se a gente tivesse trocado as correntes de ferro. Pelas correntes do mercado financeiro, né? A dominação continua, só que de outra forma. Exatamente. Né? E tem também a influência de instituições internacionais, Como o FMI e o Banco Mundial. que muitas vezes impõem políticas neoliberais a países em desenvolvimento. Como condição para receberem empréstimos, Só que essas políticas nem sempre são adequadas à realidade local. que podem acabar piorando as desigualdades. Ou seja, a gente pode ver a colonialidade do poder em ação tanto nas relações econômicas internacionais. Quanto na forma como o conhecimento é produzido. E vale Mas pensando bem, será que essas teorias decoloniais não simplificam demais a realidade? ao dividir o mundo entre europeus e sul global. É. Essa é uma crítica importante que alguns estudiosos fazem. Eles argumentam que essa divisão, Pode criar uma visão dicotômica do mundo. ignorando as nuances e a complexidade, As relações internacionais. afinal existem diferentes perspectivas e realidades dentro do próprio subglobo. E a Europa também não é um bloco homogêneo. Verdade. Mas, mesmo com essas críticas, a gente não pode negar a importância das teorias decoloniais para entender o impacto do colonialismo no mundo. É. Elas nos desafiam a questionar as estruturas de poder A repensar a forma como o conhecimento é produzido. e a buscar alternativas mais justas. E igualitárias. Com certeza. É. A gente precisa ter essa visão crítica para entender as relações internacionais de forma mais completa. Isso aí. Mas antes da gente avançar para outros pontos importantes,
Que tal a gente recapitular o que vimos até aqui? Boa ideia. Ah. A gente começou definindo as teorias decoloniais. E diferenciando elas das teorias pós-coloniais, Depois exploramos a colonialidade do poder do Trajano. que mostra como as estruturas de dominação colonial ainda influenciam o mundo. A gente viu também a proposta do Mignolo, De descolonização do conhecimento. que nos convida a questionar a hegemonia do pensamento eurocêntrico. E a valorizar outras formas de saber. E por fim, a gente discutiu como a colonialidade do poder se manifesta na exploração de recursos naturais Na imposição de políticas neoliberais. e na produção do conhecimento. Perfeito, gente. Acho que agora a gente tem uma base sólida para continuar a nossa imersão nas teorias decoloniais. Isso aí. Mas antes da gente continuar, não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E aproveitando o gancho, a gente quer saber a sua opinião. Na sua visão, qual evento da atualidade pode ser analisado pelas lentes das teorias decoloniais? Conta pra gente nos comentários. Esperamos vocês no próximo episódio. Onde a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema. Até! Tchau, tchau. Falando. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho nas teorias decoloniais. Manda lá. Acho que a gente construiu uma boa base até aqui, né? Sim. Mas agora eu quero entender como essas teorias se aplicam na prática. Que tal a gente explorar alguns exemplos concretos? E já que a gente está falando de desconstruir ideias, que tal começar com um tema que está sempre em alta? Mudanças climáticas. Perfeito. Tá só. As teorias decoloniais nos ajudam a entender como essa crise ambiental global está diretamente ligada ao passado colonial. E como essa herança impacta o presente? Como a gente pode fazer essa ligação? Me explica melhor. A gente sabe que os países que mais se beneficiaram da industrialização Muitas vezes usando mão de obra barata. e explorando recursos naturais de suas colônias são os que mais contribuem para as mudanças climáticas. Verdade. E a ironia é que os países que menos contribuíram para o problema Principalmente os do sul global. são os que sofrem as piores consequências. Elevação do nível do mar. Eventos climáticos extremos. Crises de abastecimento de alimentos. É uma injustiça dupla, né? Caramba, é verdade. É como se a gente estivesse pagando a conta de um banquete. Que a gente nem participou. Mas como a gente pode usar as teorias decoloniais para entender melhor essa situação? As teorias decoloniais mostram que essa distribuição desigual Dos impactos das mudanças climáticas, reflete as relações de poder históricas. que a gente já discutiu. Não se trata apenas de emissões de carbono. Mas de quem tem recursos para se adaptar. E quem fica mais vulnerável? É. Exatamente. E aí a gente vê a colonialidade do poder em ação. Os países do norte global Que historicamente se beneficiaram do colonialismo. têm mais recursos para lidar com as mudanças climáticas, Enquanto os países do sul global que foram explorados durante séculos. ficam à mercê dos impactos. É como se a gente tivesse herdado uma dívida histórica. Que a gente nem contraiu, né? E essa dívida se manifesta de várias formas. Desde a falta de recursos para investir em tecnologias limpas. Até a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Nossa. E a gente pode usar as teorias decoloniais para analisar não só as mudanças climáticas, Mas também outras questões globais. como saúde, por exemplo. A saúde. Perfeito. A gente vê disparidades absurdas no acesso à saúde Medicamento. e vacinas entre os países do norte. E do sul global. Mas como essas disparidades se conectam ao colonialismo? Muitos países que foram colonizados ainda sofrem com a falta de infraestrutura Recursos. e poder político para garantir saúde de qualidade para sua população, Isso é um reflexo direto da exploração colonial. que deixou um legado de desigualdade E pobreza. É. E a gente também precisa questionar como o conhecimento médico é produzido. e disseminado. Muitas vezes a pesquisa médica se concentra nas doenças que afetam os países ricos. Enquanto as doenças que afetam os países pobres são negligenciadas, Isso também é uma forma de colonialidade do poder. que silencia as vozes e as necessidades do sul global, É como se a gente tivesse um sistema de saúde global, que privilegia os países ricos. em detrimento dos países pobres. E essa lógica colonial se repete em diversas áreas, né? Com certeza. É, E por isso as teorias decoloniais são tão importantes. elas nos ajudam a conectar os pontos A enxergar os padrões de exploração e dominação. que se repetem ao longo da história E a lutar por um mundo mais justo. e igualitário, Mas como a gente pode usar essas teorias para além da crítica? para gerar ações concretas. O que a gente, como indivíduos, pode fazer para mudar essa realidade? Acho que o primeiro passo é a gente se questionar, sabe? O quê? Olhar para as nossas próprias ações, E como a gente pode estar mesmo sem querer? contribuindo para perpetuar esses sistemas de opressão. Tipo, repensar nossos hábitos de consumo. As empresas que a gente apoia. As informações que a gente consome. Exatamente. É sobre ter um olhar crítico para o mundo ao nosso redor.
E se perguntar. Como eu posso fazer a diferença? Apoiar iniciativas de comércio justo. Consumir de forma consciente. Se informar sobre as lutas e as realidades dos países do sul global. Pequenas ações podem ter um grande impacto. Verdade. E a gente também precisa se engajar politicamente. Pressionar nossos governantes para que adotem políticas. Que promovam a justiça social. E a igualdade global. Não podemos ficar parados esperando que as coisas mudem sozinhas. É verdade. A É. gente precisa usar nossa voz Nosso voto. e nosso poder de mobilização para construir um mundo mais justo para todos. Mas me diz uma coisa. Ah. A gente já falou bastante sobre as vantagens das teorias decoloniais. E Mas será que elas não têm nenhuma limitação? Claro que tem. Nenhuma teoria é perfeita, né? Uma crítica comum é que, apesar de serem ótimas para diagnosticar problemas, E apontar injustiças. elas às vezes pecam na hora de apresentar soluções práticas, É como se elas dissessem se o sistema tá errado. mas não explicassem como a gente pode mudar esse sistema. Entendi. É como se elas nos dessem um mapa detalhado dos problemas. Vai ser indicar o caminho para soluções. Exatamente. E aí fica a pergunta. Como a gente transforma essa crítica em ação? Como a gente traduz essas ideias em propostas concretas para mudar o mundo? Essa é uma discussão que precisa continuar. Com certeza. A gente precisa ir além da crítica. E buscar alternativas viáveis para construir um mundo mais justo. E falando em crítica, tem outra questão que a gente precisa levantar. A divisão entre europeus e sul global. Apesar de útil para entender as relações de poder, Sim. pode ser um pouco simplista demais. Verdade. O mundo é muito mais complexo do que essa divisão binária sugere. Existem diferentes realidades dentro do próprio sul global. E a Europa também não é um bloco homogêneo. A gente precisa ter cuidado para não cair em generalizações. Estereótipos. É como a gente falou no começo, né? É preciso ter um olhar crítico para as próprias teorias decoloniais, Reconhecendo suas limitações. e buscando aprimorá-las constantemente. Concordo. As teorias decoloniais nos oferecem ferramentas importantes para entender o mundo. Mas a gente precisa usá-las com sabedoria. Sem cair em simplificações. Exatamente. É como ter um martelo na mão. Ele pode ser usado para construir. Ou para destruir. A gente precisa usar as teorias decoloniais para construir pontes. Para promover o diálogo entre diferentes culturas e perspectivas E para lutar por um futuro mais justo. e igualitário para todos. Que aula! Acho que agora a gente tem uma visão mais completa das teorias decoloniais, né? Sim. Vimos as suas potencialidades Sem limitações. e como a gente pode usá-las para entender o mundo. E agir para transformá-lo. Mas antes da gente encerrar essa parte, Sim. quero lembrar a galera de curtir o vídeo. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E não esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião sobre o que a gente discutiu hoje. O que mais te chamou a atenção nas teorias decoloniais? Como você acha que elas podem ser aplicadas na sua vida? A gente quer saber. A gente se vê no próximo episódio para última parte do nosso mergulho nas teorias decoloniais. Até lá. De volta para a última parte do nosso papo sobre teorias decoloniais. A gente já explorou bastante coisa. Bastante. Vimos como essas teorias nos ajudam a enxergar as relações de poder, a questionar o conhecimento eurocêntrico e a entender as desigualdades no mundo. Sim. Mas agora eu queria focar na gente. É nós. Como a gente, no dia a dia, pode aplicar essas ideias. Como podemos contribuir para a descolonização. Boa pergunta. É. Acho que antes de qualquer ação, a gente precisa se olhar no espelho e se questionar. Ok. Quais são os meus próprios preconceitos? Ah. Quais as minhas ideias preconcebidas? É. É desconfortável, mas é fundamental para começar a desconstruir a colonialidade dentro da gente. É tipo fazer uma faxina interna, né? É. Identificar as ideias que a gente reproduz sem perceber. Os privilégios que a gente tem. E como eles impactam a vida de outras pessoas. É entender que a gente também faz parte dessa estrutura de poder que a gente critica. Faz sentido? É como se a gente estivesse tirando as lentes da colonialidade. Para enxergar o mundo com mais clareza. É. E depois essa autocrítica. O que a gente pode fazer na prática? Aí a gente começa a prestar atenção nas nossas escolhas, sabe? Desde as marcas que a gente consome. Até as informações que a gente compartilha. A gente pode se perguntar. Ok. Essa empresa explora mão de obra barata em outros países. Esse produto foi produzido de forma sustentável. Essa notícia reforça estereótipos sobre outros povos. É sobre ter um consumo mais consciente. Buscar informações de fontes diversas. Dar voz a quem geralmente é silenciado. E não menos importante, Ok. lutar por mudanças políticas que promovam justiça social. Igualdade global. Ou seja, a descolonização é um processo constante de aprendizado De questionamento. e de ação.
Não adianta só criticar o sistema. A gente precisa se engajar na transformação dele. E lembrar que a gente não está sozinho nessa luta. Existem diversos movimentos sociais. Organizações não governamentais. Ativistas. Artistas. Bom, e agora? Todos lutando por um mundo mais justo. Igualitário. A gente pode se juntar a essas iniciativas. Apoiar suas causas. E fortalecer a rede de resistência à colonialidade. E é importante a gente ter paciência. Porque a descolonização não é um processo que acontece da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha. Que exige persistência. Diálogo. E muita humildade. É verdade. A gente precisa estar aberto a aprender com o outro. A reconhecer os nossos erros. E a mudar de postura quando necessário. A descolonização é um caminho sem volta. Um processo de transformação individual e coletiva. Que nos leva a um futuro mais justo. E igualitário para todos. E para finalizar nosso papo, fica o convite para você que está nos ouvindo. Continue pesquisando sobre as teorias decoloniais. Busque autores do Sul global. Questione as narrativas dominantes. E ajude a construir um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas. E respeitadas. Não esqueçam. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E compartilhem esse episódio com os amigos. A gente se encontra no próximo Relações Internacionais em Minutos. Para desvendar mais um tema importante da área. Valeu, galera!